Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour. Eu já faço assim um começando porque o que a gente quer é um momento de paz agora. Mesmo que você está fazendo 1 milhão de coisas aí na sua vida, é para você ficar com seu fone de ouvido ou deixar o teu YouTube aberto. O que você está fazendo, mas acompanhando a nossa conversa aqui, que sempre é muito edificante. Uma conversa que vai contribuir para a sua caminhada cristã. Sempre eu começo mostrando a minha mesa e, mais uma vez, não tá nada fraca, olha só. Só o pessoal da saúde aqui. Bárbara. Eu sou saudável. Então tá bom, você tem que fazer parte do time. Eu fui convidada por esse ponto. Por esse eu sou ponto. Saudável, isso. Ó, Bárbara Luz, que você conhece aí do programa Fé em Ação, Sim. vai ser a minha co-apresentadora, que vai me ajudar a conduzir essa conversa com essas rainhas da saúde que estão aqui, né, Bárbara? Nossa, tava... Assim, já acompanho o trabalho delas há um tempo, mas estava olhando de novo. Gente, que orgulho, que maravilha ter vocês aqui. Quero aprender muito com vocês hoje. E nós vamos que a consulta hoje é grátis. As perguntinhas são todas aqui, viu? Ó, vou começar apresentando a Dani, Sim. que é a doutora Daniela Cano. Ó, a Dani é médica especialista em nutrologia e medicina da família, com mais de 20 anos de experiência clínica. Várias coisas, foco em emagrecimento saudável, reeducação alimentar, acompanhamento de pacientes que adotam ou desejam, né, mudar aí a alimentação, se tornarem vegetarianos, veganos, tratamento dos problemas de saúde digestiva, olha só, assunto de hoje, microbiota intestinal, constipação, intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, disbiose, entre outros. E é cofundadora dessa rede social, que é uma das que eu coloco alerta para eu receber quando chega conteúdo. Que bom. Porque não é só seguir, né? A gente tem que receber o alerta, que é @sousaude. Você tá vendo aí na legenda porque é Sou, S-O-W. É de semear. Semear saúde. É uma rede social incrível para você que quer cuidar mais da sua saúde. Dani, temos uma longa história. Começamos o Vídeo Saúde juntos, não é para poucas pessoas. Verdade, Wagner, estamos ficando velhos, hein? Estamos, já faz tempo, já faz tempo. Muito bom ter você aqui, Dani. Muito Obrigado. bom estar aqui com vocês também. E também a Liliane Moreira Neto, que é nutricionista, especializada em obesidade e emagrecimento, atuante na linha de alimentação vegetariana, comportamento alimentar e tratamento para doenças crônicas. Trabalha como analista de promoção à saúde em uma operadora de saúde, onde promove iniciativas de qualidade de vida para diversos públicos. Parte do ministério dela é trabalhar, né, aqui com a gente no rádio e na TV, divulgando esse estilo de vida adventista, o que já dá nome para a rede social dela, porque ela é @nutri.adventista. É um prazer estar aqui com vocês. Liliane também, que é assim, se a gente falasse de carnaval, que a gente é crente, não fala, mas de outros carnavais, né, Liliane? E aí a gente já mostra a idade Também, né? Todo mundo tá ressaltando isso hoje, tá complicado. E elas estão sempre presentes aqui na TV também, né? Sempre. De saúde sempre marcando presença. É um prazer ter elas aqui. Eu sou da TV também, mas eu fiquei muito feliz porque, gente, que estúdio maravilhoso, gente. Amei. Vocês estão felizes aqui no Hope Hour? Achando demais. Eu já sou assim, já recebo, acho que as quintas. Sim. E já fico ligadinha pra poder assistir pelo menos um pedaço do Hope. Que legal, Lili. Aí você sabia que um dia você ia estar, né? Ah, eu tava esperando. Sabe que a Liliane, quando a gente, de repente, assim, né, eu e Nani viramos pais, a gente, meu Deus, como é que alimenta uma criança? Aí a Liliane que socorreu a gente, fez um acompanhamento inicial ali, né, Lili? Foi. Pra gente dar conta desse momento. Bom, mas a gente tá aqui, né, Bárbara? Isso mesmo. Pra falar de um assunto que é o seguinte, vou até pegar aqui, a gente deu um título super bonito, ó. Maio Roxo e os segredos sobre alimentação saudável. Porque, assim, a gente está muito acostumado, né? A gente tem o Outubro Rosa, que é da saúde da mulher, o Novembro Azul, que é da saúde do homem, tem o Setembro Amarelo, a gente foi dando essas cores para os meses para ajudar a gente a se lembrar de coisas importantes. E aí veio o Maio Roxo, que é para falar de intestino. Aí as pessoas, de repente, mais desavisadas, estão assim, gente, mas é um podcast falar de intestino? Que negócio mais estranho, Que não negócio é mesmo? esse? Que é isso de intestino? Vamos falar o quê? Vamos E o- falar de cocô? Exatamente. Ó,
Desculpa, audiência, que todo mundo aqui tem uma intimidade. É verdade. Eu encontrei a Bárbara hoje e falei, Bárbara, você veio por quê? A gente vai falar sobre o seu cocô, é Aí eu isso? falei, não, a gente vai falar sobre de todos. Sobre o nosso, né? E o Wagner me conhece há muito tempo, eu sei que não ia perder a oportunidade. Não ia perder essa piada. Mas uma coisa que eu achei muito Isso é muito interessante- democrático. É isso. É, todo mundo faz. Todo mundo faz. Ou deveria fazer, inclusive, com mais frequência do que faz, né? Com certeza. E eu acho muito interessante porque a gente tem muita liberdade pra falar do Outubro Rosa, é muito leve. Só que se a gente cuidasse primeiro da nossa saúde, do nosso intestino principalmente, Exatamente. não ia precisar talvez falar tanto de outras doenças, não é mesmo? Muitas das doenças, inclusive, começam no Começam intestino, no né? intestino. Deveria começar com janeiro roxo, então, né? Pra já começar o Já ano. Vamos começar o propor ano. aqui uma troca. O que seria ótimo, porque vem de todo o negócio das Com festas de certeza. final de ano, Pois todo é. mundo intoxicadíssimo. É. Sim. Aí vinha o janeiro roxo, Essa né? já é um pouco da promessa do janeiro, só que ainda Sempre. o pessoal tem dificuldade de perceber a importância de continuar. Dura uma semana, mas muitas vezes acaba não dando continuidade. É quando o consultório lota, né? Opa. Eu vou Passou- fazer minha dietinha e tal. E passou o carnaval, aí que o pessoal volta, né? Parece que o pessoal emenda, às vezes, os maus tratos com a saúde. Sim. Aí quando o negócio já tá lá embaixo, eu não vou parar pra me cuidar, né? Infelizmente, né? É assim, É. o ser humano é só quando já foi ladeira abaixo que vai procurar gente, É, né, Lili? chuta o balde, vai buscar o balde. Mas você falou, Dani, de que muitas das doenças podem nascer ali no intestino. Fala um pouco mais sobre isso. Por quê? O que acontece lá que quando o intestino não tá bem, as coisas podem começar a dar muito errado em outras áreas, inclusive, do nosso corpo? Então, Deus criou a gente de uma maneira muito linda, né, Wagner? E lá da boca, ó, a comida entra na boca, vai lá pro esôfago, que é um caninho de 15 centímetros, vai pro estômago, que é um saquinho, do estômago vai pro intestino. Uhum. Então, chegou no intestino, a comida tá tão quebradinha, digerida, que vai ser absorvida. Então, tudo que é absorvido no intestino acaba indo pro fígado, do fígado vai pro coração, o coração bate e vai pro corpo inteiro. Então, se o intestino já tá com problema de absorção, tá inflamado, o que vai acabar indo pro sangue? Só essa inflamação. A inflamação, as doenças, não é? As toxinas que não eram para ir, Uhum. e aí acaba indo pro corpo inteiro. O fígado tenta dar uma segurada lá, né? Vamos deixar umas toxinas aqui, mas o que ele não consegue vai pro coração, o coração bate, vai pro corpo inteiro. Então, hoje a gente sabe, né, que grande parte das doenças tem a ver com o intestino inflamado. Então, por isso que eu acho que deveria ser janeiro roxo, você não Com acha, Lili? certeza, É, já com começava o certeza. ano. É a casa, né, por onde começa toda a saúde e toda a doença. E aí a gente precisa conscientizar, porque a gente não enxerga o intestino. As pessoas têm mais facilidade, às vezes, de perceber, né, um nódulo, alguma coisa em alguma outra parte do corpo, só que o intestino nós não vemos. E aí a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada quando outras doenças secundárias aparecem. Parece que é algo comum, você conversa com uma pessoa, assim, problemas no intestino. Ah, tem problema no intestino. Ah, não... Assim, tem um probleminha, mas as pessoas jogam pra debaixo do tapete, fingem que é normal, que é comum, seguem com a vida, né? E existem alimentos que inflamam o intestino, inclusive, não é? Sim, não é um só, né? As pessoas pensam muito, né? Às vezes colocar um peso num determinado alimento ou colocar um peso num determinado alimento positivo que pode trazer a cura, né? Vai resolver todos os seus problemas. As pessoas Verdade. querem uma pílula em forma de alimento e não é assim que funciona. A nossa saúde, ela precisa de um contexto, né, alimentar. Então, para isso precisa de decisões. E essas decisões, elas vão precisar de uma consciência, por isso que estamos aqui. Eu achei super legal, até comentei esses dias. Eu não sei se foi na sua rede, Dani, ou se foi na rede do Sou Saúde. Acho que foi no Sou Saúde. Eles colocaram uma foto deles se formando em medicina, né? A Dani e eu o vi, Luiz eu Fernando, vi você viu? também. E aí falando de... Vou te narrar aqui, tá, Dani? A Dani falando, ou o Luiz, não sei quem escreveu. Fui eu. Foi você. Foi. Falando assim, de que chegou um momento ali que vocês viram na faculdade de medicina que vocês iam tratar da doença. E isso não era suficiente. Vocês queriam ser médicos que cuidassem da prevenção às doenças. É que eu perguntei uma vez, eu estava no 5º ano da faculdade, perguntei pro meu professor. Ele estava lá, porque só vendo doença, e eu sempre odiei ver doença. E um dia eu perguntei Aí pro foi fazer professor. medicina. Eu fiz meio forçado, você sabe, né, Wagner? Meu Sei pai era dessa história. médico e acabou forçando um pouquinho. Ainda bem que ele forçou. Aí fui lá, eu falei, professor, mas se o paciente não tiver nada, o que eu falo pra ele? Ele falou, fala pra ele, quando ele ficar doente, ele vem pro consultório. Eita. E eu fiquei muito
angustiada com aquela Aham. resposta. Eu falei, o quê? Eu fiquei muito indignada, na verdade. Você me conhece, né, Aham. Wagner? Que eu tenho um corpinho de geisha, mas eu tenho samurai. Ah, muito bom! Eu sou muito brava. Eu falei, não acredito que ele tá falando isso, que absurdo. Nossa, quase desisti da medicina. Só não desisti que eu acabei indo pra área de saúde pública, né? Aham. Pra ajudar com a área de prevenção e promoção de saúde. Senão eu teria desistido, porque eu nunca trabalhei no hospital, Wagner. Eu tô 25 anos formada. Eu nunca trabalhei no hospital, você acredita? Não é a sua vocação, né? É Não. outra. E Deus realmente me chamou para trabalhar com prevenção e promoção de saúde. E foi assim durante 25 anos. E continuará assim. Mas isso Sim. que é fundamental, porque quando a gente chega no ponto em que o fígado vai dar os sinais dele, é porque a coisa já está muito avançada, né? Exatamente. E se a gente cuidasse da nossa saúde mais nesse caminho da prevenção, eu mesmo tô falando isso para ver se meu cérebro aprende, Wagner. Se a gente trabalhasse muito mais no caminho de prevenir, né, usar dos 8 remédios naturais, inclusive eu tenho um recado para dar sobre isso, daqui a pouco eu dou, a gente teria muito mais saúde e com muito mais facilidade. Mas o ponto assim, né, a Lili falou aqui de que às vezes a gente coloca muito a culpa num alimento ruim ou muito a culpa num alimento bom, assim, não, eu quero a pílula cura. mágica, a cura, né, que vai resolver meu problema. Vai salvar a pátria, né? Mas olha, sabe, fazendo aqui a defesa das pessoas que estão buscando isso, a gente não recebeu, né, uma educação onde a gente aprendeu. Eu sempre falo que a escola devia ensinar educação financeira Uhum. e devia ensinar educação para saúde. Quantas coisas a gente aprende na escola que nunca mais usa na vida, Você né? tá usando é. Bhaskara quanto hoje? Eu nunca mais usei. Eu falei, quanto tempo a gente perde na Muitas escola? coisas de física que foram Mas embora. eu digo um pouco mais, Wagner, porque nós temos aí a questão educativa e temos também a exposição que todos nós passamos quando vamos ao supermercado, quando assistimos um determinado certeza. conteúdo. Então, o nosso cérebro está moldado para achar que o alimento nasce no pacotinho. Nasce no mercado. Então, a gente tem feito escolhas baseadas nas opções. Né? As pessoas, elas deixam muitas vezes de frequentar um hortifruti por mesmo não entenderem a importância e acabam, quando você fala para mudar a alimentação, para elas aquilo parece um grande desafio. Como é que eu vou para a cozinha, né? Se ali no mercado tá tão prático, para que eu vou fazer um cookie se eu posso comprar um biscoito pronto? Então, existe um movimento que ser saudável é um pouco antinatural diante da indústria e de tudo que a gente está estimulado a comer. Esse estilo de vida artificial que a gente tem hoje, né, Lili? Sim. É impressionante. E a gente aprendeu, porque qual é a refeição básica do brasileiro, né? De manhã é café, leite, pão com manteiga, Exato. né? O pão branco Pão branco com a manteiga. Aí Com café. com com café. Aí na hora do almoço tem arroz, feijão, bife, batata frita, uma saladinha, se tem, é isso aqui do prato, né? E isso porque nosso país ainda tem uma refeição de almoço, né? É. Ainda é uma refeição caseira, ainda tem Sim. essa vertente que é um pouco positiva, né? Apesar de tudo. E aí o jantar é o hamburgão, a pizza, é a hora de É o hot dog, é o é o hot dogão, dog. né? É a hora de colocar pra fora, assim, todo o estresse do dia comendo aquela refeição do jantar. E aí, a gente aprendeu que isso é se alimentar. E tem gostos, inclusive, né, que a gente desenvolve na infância, aquele Memória gostinho do afetiva. leite, memória afetiva. É. Que pra gente se desvencilhar é super complicado, né? Muito, porque aí entra a questão afetiva, a memória afetiva, entra a questão cultural, entre os hábitos que você forma desde o ventre da mãe, inclusive, né? O paladar a gente começa a desenvolver hoje no ventre da mãe, a gente sabe. E aí aquela criança muitas vezes já nasce inflamadinha, Sim. né? Aí já Exato. nasce de parto cesárea e muito do intestino, a nossa imunidade tem a ver com o intestino, a gente não sabe, né? A grande parte das pessoas não sabe. A Mas microbiota. essas doenças todas inflamatórias que nós estamos tendo, doenças autoimunes, né, psoríase, esclerose múltipla, tem a ver com o intestino inflamado. E quando nós falamos de criança, né? Eles estão ali formando sem saber. Né? Os pais não são nutricionistas ou profissionais que saibam muitas vezes fazer as escolhas. Os pais dão para os filhos aquilo que eles acham melhor.
Já começa aí- a dar a fórmula, não é? e No aí, SUS da fórmula. já pra não criança, amamenta né? e todo esse movimento. Então, às vezes eu falo, né, em alguma oportunidade, que nós não somos culpados por tudo que nos aconteceu, mas nós somos responsáveis por quem nós somos hoje, Exato. né? As páginas, elas podem virar, né, a partir do momento que eu tomo uma decisão e eu começo a direcionar a minha alimentação, meu estilo de vida para algo mais saudável. Essa questão dos hábitos é bem interessante, né? A gente tem também o mercado de remédios, né? Que não faz questão de evitar doenças. Então, nós temos que ter essa consciência, né? E agora eu tô criando, a minha bebezinha tem... Bebezinha não, já é criança, mas tem 2 anos e meio e eu vi muito de perto isso, do que é você criar um paladar novo lá do zero, né? E até um dos motivos deles terem me convidado é porque eu tenho algumas intolerâncias alimentares que me fizeram mudar o rumo de muita coisa durante a vida, mas hoje... eu paro com a Nicole na parte do supermercado de frutas. Gente, é uma alegria. Ela ama fruta e ela pede todas as frutinhas. Ela gosta das frutas importadas ainda, Wagner. As caras. Consciência. Vamos Tem que dar conta. vamos abrir essa página Alimentação das Crianças. Vamos. Que aí a Bárbara e eu nós vamos fazer a nossa consulta grátis aqui, Por favor. representando a todos vocês que também querem. Sim. Mas antes só de abrir essa página, deixa eu falar para vocês esse recado aqui super importante. A gente sempre tem anúncios que a gente faz aqui, muito casado com o nosso tema, e hoje não é diferente e muito especial. Queria falar para vocês de um estudo bíblico onde se fala sobre saúde. 8 remédios naturais, ó. Tá aqui os 8 remédios naturais representados e você vai fazer via WhatsApp esse estudo bíblico para você entender quais são esses 8 remédios naturais, como eles vão te ajudar a alcançar o máximo do seu potencial com relação à sua saúde física, à sua saúde mental, à sua saúde emocional, espiritual, para uma vida realmente saudável, uma vida equilibrada. Esse curso, como eu disse, é pelo WhatsApp, você faz com a nossa inteligência artificial, a Esperança. Você pode acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição, para você que está assistindo em vídeo, novotempo.com/curso 8 remédios. Ou você pode digitar aí no seu navegador, tá bom? novotempo.com/curso 8 remédios. Tem também as videoaulas dele. Tá? Então a Teru faz essas videoaulas, estão lá no NT Play, ntplay.com, mostra aqui pra gente, ó. Parece o Vídeo Saúde, né? Tem até a vinheta de abertura do Vídeo Saúde, e aí são videoaulas promovendo esses 8 remédios naturais com a nossa super saudável Teru, direto do Vídeo Saúde, falando com você sobre esses remédios. Tudo isso você já sabe, aqui na Novo Tempo você não paga nada por esse conteúdo, por esses cursos. Então, novotempo.com, não, é novotempo.com/curso 8 remédios, esse é o link, tá? E no ntplay.com, que você já conhece, tem também as videoaulas para você poder consumir. Abrindo aqui a página das crianças. A Bárbara falou uma coisa que é super verdade, né? Então, quando a gente vai apresentando essas opções para as crianças, isso faz uma tremenda diferença. Embora não seja simples mesmo apresentando. Não sei. Nicole come fruta com toda a facilidade do mundo? Ela gosta bastante, mas assim, não é sempre fácil, né? Não Tem é. época que, ainda mais agora, assim, ela passou dos 2 anos, ela começou a... assim, Conhecer o mundo. conhecer o mundo. A gente não tem em casa... O Terrible Two. Mas O essa Terrible página a gente não vai abrir, não. Mas a gente, por exemplo, já começou a sair um pouco mais com ela. Sim. Às vezes está num aniversário em algum momento. É muito difícil. Mesmo que você leve o da criança, é muito difícil. E às vezes, se você faz, né, toda aquela pressão, parece que é uma coisa muito sensacional. Mas ela come bastante fruta, gosta bastante de fruta, mas eu não... como eu tenho intolerância à lactose, eu não dei nada ligado. Então, ela não gosta, assim... Já aconteceu dela pegar um Danone, assim, colocar na boca, ela não curte. Aham. Não tem esse paladar, né? Mas é uma caminhada aí. Porque lá em casa, o que acontece? A gente também sempre apresentou. E eles amam algumas frutas, mas E a Nani algumas. cozinha. Maravilhosamente, Ah, né? sim. Sim. Eu ia falar, inclusive... gente, Lá em São casa privilegiados. lá em casa a gente não passa mal, não. A Com gente passa bem. certeza. papilas e delícias. Papilas e delícias. Um beijo, Nani. Por exemplo, banana. Eles amam banana, amam manga. Todas essas frutinhas meio doces. Agora a gente descobriu uma tangerininha super pequenininha. Não sei Sim. qual é o nome. Ela é bem docinha. Morgote, não. Maravilhosa. Não é. É que mais- pequenininha. bem pequenininha. Eu sei qual que é. Eles amam, eles descascam aquilo e amam.
Agora, você oferece uma outra fruta um pouquinho mais cítrica, já não vai. A gente tenta misturar ali uma coisa e outra. E, olha, eu super falo que a minha avó falava pra mim. Não, come um pouquinho, que você vai acostumando. Porque foi assim que minha avó me educou a comer jiló. Olha, Eu amo jiló. Quando tem aqui na Novo Tempo, de vez em quando tem, memória né? Sim, afetiva sim. positiva. Positiva, eu amo jiló. É. Para de fazer careta, você que tá assistindo. É Eu já gostoso, fiz, sim. Será, Wagner? gostoso. É gostoso. Eu Tô amo. sozinha aqui Com fruta de feijãozinho loja. assim, Nossa, na Wagner. é muito bom, muito bom. E aí, então, agora, aí, por exemplo, diferente aqui do que aconteceu com a Nicole, a gente também não coloca leite em casa. Muito, muito raro. Ainda mais que vocês sabem, né? Eles têm uma alergia lá nas alturas. Aí, mas se pega um iogurte e coloca na boca, minha filha... Mas já estão em idade escolar, né? acha que tá na coisa mais maravilhosa do mundo. Guti, 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 entendeu? É. E aí, a Liliane falou sobre supermercado. O que acontece que colocam toda a porcaria do supermercado quando você tá na fila do caixa? E baixinho. Aham. porque eles podem- Você sabe que aquelas prateleiras, elas são mais caras, né? Elas são colocadas lá não com sabia preço. disso. E tá na altura Na do altura olhar da das criança. crianças. Você paga Gente. mais pra estar lá. Eu ia falar, É o é mais marketing. fácil antes de entrar na escola, antes de já sair, às vezes, pro supermercado isso é. sem... Porque, gente, mercado acho que tá chegando no limite de eu poder fazer com a Nicole, né? Porque chega uma hora que é melhor você não fazer junto com a criança, porque a criança vai começar a pedir as coisas. louco. né? O comer é uma atitude social. Sim. Né? Então, existe um ambiente. Se fala que 30% do que você come não foi você que escolheu. Foi alguém que escolheu por você. Né? Você tá junto com o grupo todo vai comer determinado alimento, então você acaba comendo aquilo que o grupo está comendo. E aí, as relações, quando a criança vai crescendo, vai indo para a escola, vai indo para a festa, acaba ficando numa média daquelas outras crianças, daquelas outras pessoas que estão ao redor, né? Então, é importante que a gente saiba que a educação, ela precisa acontecer, e ela é em casa, né? Precisa acontecer algo mais profundo ali dentro de casa, um entendimento, uma explicação da fisiologia, né? Para que a criança comece a entender mais ou menos como é que as coisas funcionam, mas ela vai ter um longo caminho até que ela seja um adulto maduro que saiba que ela não pode comer tudo que ela quer, ou que aquilo que ela quer nem sempre é o melhor para ela. Você fazer umas exceções, né? Quando sai para fora de casa é uma coisa. Agora, educar, igual você falou, né, Lili, dentro de casa, que é o porquê. É o principal. Uma vez eu atendi um adolescente com 14 anos, você lembra, né, que a gente trabalhava na clínica Vida Natural, e a mãe veio, o menino estava com obesidade, aos 14 anos, e aí a mãe perguntou, eu falei, o que você está dando para ele no café da manhã? Aí ela olhou pro filho e falou, o que você está comendo no café da manhã? Gente. Ele falou, mãe, não tô comendo, eu como na escola, tal. Eu descobri ali. Aí eu falei assim, o que você tá fazendo no almoço, né? Aí ela olhou pra ele e falou, o que você tá comendo no almoço? Aí o menino falou assim, mãe, eu não tô almoçando. Ela falou, mas eu tô pagando fulana de tal pra fazer o almoço pra você não tá almoçando? Não, eu tô comendo na padaria, tal. E aí eu falei, mas o que você tá dando pra ele na janta? O que você tá comendo na janta? E eu Olha. com o meu espírito de samurai. Vira a chave. Vocês já sabem pra onde foi a conversa da consulta, né? A culpa da obesidade do seu filho é sua, minha senhora. Eu tive que conversar com a mãe, com o pai, né? Chamar, porque, olha, se coloca no lugar, né, daquela criança, do adolescente, que muitas vezes tem ausência de mãe em casa e dos pais, e não tem ninguém educando aquela criança. Toda Como é que- pessoa ela tem um grande conflito, Sim. né? Que é entre o que você quer e o que você precisa. E o adulto, ele, à medida que vai amadurecendo, ele tende, né, a optar por aquilo que ele precisa. Ele quer ficar deitado na cama, mas ele precisa ir trabalhar. Então, essa maturidade, ela vem com o tempo. A criança, ela vai pelo que ela quer. E nessa situação, se o adulto ele não está ali como um responsável, acaba que ela vai trazer Exato. essa química, né? Esse estímulo de uma forma muito desorganizada. E isso pode gerar um adulto ali que tenha imaturidade alimentar. Pois Né? Que é aquele adulto que gosta de iogurtinho, que gosta de é salgadinho. só salgado e doce, tudo né? com inho, batatinha.
né? Uma coisa interessante, você comentou, a refeição está ligada, né? A comida está ligada a questões emocionais, como o Wagner falou, mas como criar, quando a gente está trabalhando com uma criança, como fazer para que essa ligação emocional não seja tão intensa do ponto assim, estou ansioso, vou comer, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer. Para que seja saudável, uma ligação boa. Existe um caminho aí? Existe. Uma delas é a organização, né? O fato da família sentar para comer na mesa, ter o horário da refeição, A tudo isso. rotina, né? A rotina, né? Então começa com um planejamento e com uma rotina, porque isso é a ambiência da comida. Então a criança vai entender que se ela está assistindo um desenho, ela não tem que estar ali deitada no sofá comendo pipoca, né? Isso é algo que vai ser construído para que haja uma valorização da mesa. Essa relação familiar, ela acontece na mesa e isso é muito valoroso, né? E é importante que a criança, no momento que ela está com essa tendência, né, da ansiedade, que ela entenda o que é fome e o que é vontade de comer. Porque a criança, ela é mais imatura nesse sentido, né? Ela vai querer, às vezes, comer fora de hora, fora do lugar, né? Que ela não sabe expressar, Ela às não vezes. sabe. Ela não sabe identificar os sentimentos. E Exato. muitas vezes o adulto vai lá, vê que tá tristezinha, eu vou te dar uma balinha. Né? Ó, se você comer tudo, toda a saladinha, aí você vai ganhar a sobremesa, o chocolate. Isso não Então, é essa É uma associação associação. não é boa. E a gente vê muito isso hoje, né? Muito. É As algo crianças, assim, popular, né? Você meio que aprende assim. você recompensa a criança com coisas que fazem mal. E aí, na cabeça dela, imagina a confusão que fica. Ah, não posso comer chocolate todos os dias. Mas, quando eu vou ganhar um prêmio, aí vem na cabeça, né? Aquela, nossa, eu fiz uma coisa certa, então vou ganhar um prêmio. E o prêmio é chocolate. E vai ficando E isso. ela deveria fazer certo porque é certo. Porque traz vitaminas pro corpinho, né? E o Wagner comentou de gostos, né, e sabores, mas existe essa tendência? Porque eu não tinha pensado nisso, depois que você me falou, que assim, a Nicole prefere os cítricos, ela demorou pra pegar firme na banana, assim, gostar de comer Sei. banana, sabe? Então, lá em casa foi o contrário. Eu acho que tem isso, né? Tem uma Tem. tendência já do ventre da mãe, porque depende de como a mãe se alimentou, que o paladar já vai sendo formado. Tem uma questão genética, que é uma pequena porcentagem, e tem preferência pessoal, né? Que a gente nasce por causa das papilas gustativas, né? Entendi. E umas se dão melhor com amargo, cítrico. O Luiz, por exemplo, adora o cítrico, né? Tudo. E aí eu tenho uma sobrinha minha também, sempre que a gente vai viajar, os dois sempre escolhem as mesmas coisas, porque eles têm o mesmo paladar, é muito interessante. Coisa que ninguém quer, eles querem, sabe? E à medida que a criança vai tendo acesso, né, ao açúcar, à gordura, o paladar dela vai ficando um pouco seletivo para não comer aquilo que é saudável. E acaba trazendo ali uma realidade de resistência. Existe uma fase também que a criança ela nega porque ela aprendeu a falar não. Então, ela tá colocando os limites e tá testando os limites para ver até que ponto que o pai vai deixar ela não comer aquilo que ela não quer. Né? Mas dentro da nossa ciência alimentar, né, que nós acreditamos aí, baseada em dicas, né, e orientações adventistas, a gente entende que dentro de uma mesa cheia de coisas saudáveis, uma certa opção, né, a pessoa ter uma preferência por um alimento ou outro, não é nada grave. Né? A pessoa ela está ali sendo direcionada, muitas vezes, a fazer ali uma escolha que seja mais palatável, né? Que ela goste, mas dentro de opções Você quer uma saudáveis. maçã ou uma pera, né? Você não vai falar, você quer uma maçã Ou um chocolate. um chocolate, né? Mas uma maçã ou uma pera, e a criança vai lá e escolhe, né? Para ela ter essa liberdade, essa individualidade também, né? Porque senão você faz a criança engolir, aí ela engole tudo na vida, né? Então, você está desenvolvendo uma habilidade cognitiva ali também dela fazer opções. Ah, como é complexo, né? Esses dias eu vi uma coisa que é muito incrível, assim, porque o exemplo faz uma tremenda diferença. Porque eu também tenho muito medo, até achei que a pergunta da Bárbara ia nesse sentido, de você ajudar a criança a fazer boas escolhas, mas sem colocar uma pressão nela. Sim. Sabe? De tipo, tem que comer saudável, tem que não sei o quê. É verdade. Porque o medo é que daqui a pouco ela se descambe para outro lado. Se ela vai para uma festa, tá todo mundo comendo, você já explicou em casa. Aquilo não faz parte da rotina. Mas ela vai numa festa, não dá para ficar proibindo. Sim. Exceto se ela tiver uma alergia, Claro. algum risco, aí tem que avisar, né? Até as pessoas da festa. Uma das estratégias é você já levar a criança alimentada, né? Principalmente Já se vai você sabe comer. que é alguma
uma coisa muito diferente do que você costuma apresentar, é levar a criança já razoavelmente satisfeita para ela brincar bastante e ter ali poucas... Só beliscar, né? Mas a vontades. proibição vai causar a curiosidade. Vai né? ser muito despertar. legal, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, lá em casa o que a gente tenta fazer é assim, a gente vai oferecendo, a gente vai explicando. Não, mas olha, isso aqui você vai comer porque você não vai ficar gripado, porque, olha, tem vitamina C, poder ir na a vitamina... piscina. Isso, esse tipo de coisa. Esses dias mesmo meu filho encasquetou que ele não queria comer cogumelo. Sempre comeu. Sim. Encasquetou que não ia comer. E aí o dente dele tinha acabado de cair, tinha caído no dia anterior, o primeiro dentinho dele que caiu. Aí ele tava todo protetor, assim, com o dente que tava nascendo, e ele tinha visto a irmã já perdendo vários, então ele tava se achando o adulto da casa, né? Aí eu falei, filho, você sabia que no cogumelo tem um pouquinho de proteína e isso vai ajudar o seu dente a crescer mais forte? Na hora. Ele virou assim O Superman. e aí foi comendo o negócio. Então, assim, você tem que dar uma incentivada nesse sentido, né? Com certeza. Mas não é missão fácil. Não, Mas não é educação. É educação. A educação exige paciência, né? Exige esforço. Não vem do acaso. Não. As pessoas acham que aí quem que tá educando? Né? O supermercado, o YouTube. Hoje a gente vê os YouTubers fazendo propaganda de balas e doces. Até eu fico com vontade de comer quando eu vejo, né, eles com aquele monte de coisa experimentando. Ai, que delícia. E as crianças ficam vendo Os adultos, isso. os pais precisam entender que eles são os maiores influenciadores dos seus Exatamente. filhos. Né? Ou deveriam ser, Deveriam né? ser. ser. Precisam assumir esse papel. Exatamente. E a gente trabalhar na gente. trabalhar a gente primeiro, com certeza. Por isso que todo pai fica comendo doce escondido quando as crianças já foram dormir. Imagina, gente. Imagina. Nunca aconteceu. Mas a gente tá falando disso, dessa parte educacional mesmo, porque eu acho que é a grande base pra gente falar dessas tremendas dificuldades que incentivaram a criação desse Maio Roxo. Pra gente falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Quais são as principais? O que acontece que o brasileiro tá ficando com o intestino inflamado? É o brasileiro, não, é o mundo, né? É o mundo Wagner? todo. É impressionante como tem aumentado, inclusive, essas doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a Sim. retocolite ulcerativa, que a gente fala, né? Que tem muito a ver com a parte imunológica, né? Doenças autoimunes. A retocolite, ela dá mais, assim, pessoas mais velhas, depois dos 30, 40 anos. E a doença de Crohn, eu tenho vários pacientes jovens, adolescentes com doença de Crohn. Olha. Ele geralmente dá antes dos 30 anos. E são doenças, assim, que aumentam o risco para ter câncer lá na frente, né, de intestino. Aí começa a dar anemia, começa a dar fraqueza, né, porque o intestino está inflamado. Aí a imunidade fica lá embaixo, aí aumenta o risco de você desenvolver outras doenças autoimunes. Hoje a gente está vendo muitas mulheres, principalmente com hipotireoidismo de Hashimoto, né, que quando é uma doença autoimune que pega a tireoide. Aí tem as doenças de pele, né, as alergias todas, psoríase, né, que é uma doença de pele que coça muito também, por causa do intestino inflamado. Então, e fora a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome, né? A gente não fala que é uma doença, mas que tem a ver com a parte É uma também condição. emocional, né? E que tem causado muitos transtornos na vida. E eu aproveitaria o roxo aqui para a gente falar do câncer de intestino, né? Que é um dos Exatamente. principais cânceres e estão aí, assim... Aumentando demais. É né, uma no doença silenciosa que, de repente, a pessoa recebe diagnóstico. Às vezes, só cai a ficha nesse momento, né? Que a pessoa realmente está numa doença que precisa de um tratamento mais agressivo. Mas pode ser, talvez, se a gente levantar esses alertas, né? A pessoa começa já a perceber os seus sintomas, a buscar ajuda, né? Antes que isso se torne algo... Exatamente. uma E a gente nível está muito vendo grave. muita gente, né? Antes dos 30 anos com câncer. Raramente eu atendia um paciente com câncer, assim, geralmente era um pessoal mais acima de 60. Eu tenho um vô que faleceu com câncer de intestino, mas já estava com 78 anos de idade. E hoje eu tenho pacientes com 22 anos de idade com câncer metastático de intestino, né? Semana passada eu diagnostiquei uma com 32 anos de idade. E assim, quanto mais jovem, pior a doença, né, geralmente. E isso tem a ver com o estilo de vida, né? E coisas que aconteceram já lá, às vezes, dentro do ventre da mãe, né? O que estava dando na Durante a mesa todos gravidez. os dias, né? Na rotina da infância. Não vem assim de uma hora para outra a doença. Uhum. né? Mas tem sintomas aí que são sintomas de alerta, né?
Porque são doenças silenciosas, Sim. mas alguma coisa de errado tem que chamar minha atenção? É a azia, né? Que já começa ali na parte superior do nosso trato, a parte dos gases. Muitas pessoas brincam, né, com a questão dos desconfortos aí relacionados aos gases, mas eles são um sinal de que alguma coisa tá desbiótica, alguma coisa tá bagunçada ali dentro O e intestino tá sofrendo, tá né, Lili? fermentando bactérias ruins e tá trazendo algum prejuízo para a saúde. Outro sintoma que a pessoa precisa prestar atenção é olhar o serviço lá no vaso, né? Se tem sangue, tá tendo presença de sangue. Esse sangue, ele é um sinal de que pode estar tendo um Foco inflamatório. um foco inflamatório e uma perda de sangue, muitas vezes, né? Que aí traz todo esse quadro de baixa de ferritina, de anemias e além de outros prejuízos absortivos também, né? A gente vê na face, né? Muitas vezes esses jovenzinhos que eu atendo com doença de Crohn, vem assim, geralmente é uma anemia. Então, você vê que não tá perdendo sangue a mais na menstruação, meninas, você tem que começar a investigar de onde tá vindo aquela anemia. Ou tá perdendo ou não tá absorvendo, né? E na doença de Crohn, por exemplo, você tá perdendo um pouquinho de sangue e, além disso, não tá absorvendo que o intestino tá inflamado. É porque nós não somos o que nós comemos, mas o que Exatamente. nós comemos, o que nós absorvemos, o que nós excretamos, né? Exatamente. É um conjunto, É um né? conjunto. Então, o cocô, as fezes podem estar com sangue. Na retocolite é mais comum sair sangue, porque a retocolite pega lá a porção terminal do intestino. A gente tem quase 9 metros de intestino, né? Sim, é Tem enorme. aquele intestino 6, 7 metros lá de intestino delgado. Depois vem o cólon, né? Que tem 1,5 metro, mais ou menos. Então, a retocolite tá lá no finalzinho. Então, dá uma dorzinha, geralmente, do lado esquerdo, né? E sai sangue nas fezes. Ou catarro. Agora, a doença de Crohn não pega só essa porção terminal. Ela pode pegar lá desde cima já. Principalmente a parte do ilho, que é a porção terminal do intestino fino, né? O delgado. E aí dá essa ileite que a gente fala, né? Que você faz uma endoscopia, faz uma biópsia, vê que tá com o intestino inflamado. E aí você percebe que no exame de sangue tá dando anemia, a pessoa sempre tá com fraqueza. Adolescente com fraqueza não é normal. Estranho, né? Com anemia, né? E você tem que começar a investigar uma coisa mais profunda. Aí pode vir já com uma doença autoimune junta, né? Às vezes tá com uma psoríase, alguma coceira, ou o cabelo tá caindo. Então, o principal indicador é o cocô mesmo. É um dos principais indicadores, você tem que ver tudo. Mas assim, o cocô tá com sangue, já é um alerta, assim, Máximo. máximo. Mas qual é o alerta Garanto básico? que não é beterraba. Tem isso. Tem isso. Tem gente que acha que é sangue comer beterraba. Comeu beterraba Fica pode acontecer. preocupado, Então, vamos abrir essa pastinha do cocô, né? É. Como é o cocô ideal? Então, a gente tem que ter aquele cocô em forma de salsicha, marrom, Contínuo. contínuo, compridinho, que você não tem que fazer aquela força pra sair. Clarinho, porque se escureceu porque passou mais tempo no forno. Se ficou muito marrom escuro pro preto, assim. E o preto já pode ser um sangue coagulado. Então, você tem que estar marrom, né? Aquele marrom mais quase cobre, assim, né? Não é tão... Existe uma escala. Olha só. A escala do cocô, Existe uma Bárbara. análise profunda. Sim, escala de Bristol. Então, a pessoa, né, pode dar uma pesquisada aí para você classificar qual é o seu cocô. Então, de 1 a 4 é o cocô ideal. Vocês podem pesquisar, porque é bem interessante. É um autoconhecimento. Porque tem gente que não analisa o que faz, né? A pessoa já faz, já fecha o vaso e tem nojo. Não quer ver, Ô, né? Fabrício, vê se você consegue colocar aqui, porque a gente... Escala de Bristol. Vamos aproveitar para pedir a explicação para elas, Pode né? colocar. O Fabrício vai pesquisar agora. Porque são vários elementos, né? Por exemplo, de a pessoa às vezes fazer força, o que não tá certo. Às vezes, de repente, não é o fígado que tá tão problemático, mas a pessoa só precisa consumir mais líquido. Pode ser falta de fibras, né? Pode estar consumindo excesso de farinha refinada, e aí tranca aquele intestino, fica travado, né? E aí Pode ser, faltar- a constipação tem assim N, né, motivos. Acho que um dos que também hoje a gente poderia falar é a questão do tempo. As pessoas acabam não priorizando o uso fazer o número 2. Então elas correm, vão num lugar, vão no outro e acabam não, às vezes, sentando para realmente fazer a necessidade. E aí a gente percebe muitas pessoas que até vão bloqueando os estímulos e acabam diminuindo a vontade de usar. Exatamente. Gente, a que ponto chegamos? As pessoas não param pra ir ao banheiro. É isso que eu tô pensando aqui, exato. que loucura. Uma loucura. Gente. E as fezes, a gente sabe que o intestino é um dos órgãos que vai eliminar as toxinas, né? A gente tem a Aham. urina, a pele, né? O fígado
E aí o intestino. E aí fica aquele pessoal enfesado. O famoso O enfesado. famoso Exato. enfesado. Aí ninguém aguenta também, né? Ninguém Além aguenta dele ficar estar perto. constipado, tá enfesado e atrapalha a família inteira, né? O trabalho, o Então, pelo bem esposa, da marido. humanidade, Pelo bem né, da sua faça seu família, cocô. dos seus colegas de trabalho, não é? Faça Wagner? cocô, é isso. Vá ao banheiro. É... Olha só. temos Aqui, aí. ó. Ah, não é esse não. não. Não é esse não. Não. É Bristol, escala de Bristol. Bristol, porque esse aqui só é a cor, né? Tem, Escala de Tem que Bristol. ser o mais específico tem que ser pra o que gente tem o buscar formatinho e tudo mais. É, salsicha. Tem que ser contínuo, não pode ser aquele cocô de cabrito, assim. É, cabe- vocês o vão ver a cabrito- escala de Bristol aí, vocês vão identificar o que é o 4, né? O cabrito tem seus Tem que problemas. olhar, é a salsicha compridinha, bonitinha. O cabrito, muitas vezes, faltou água, né? Faltou fibra, a pessoa tá ali com dificuldade, e o esforço ali no final do percurso tá difícil e acaba que picotando essas fezes, né? Então, isso acaba, às vezes, gerando fissuras. Essas fissuras são portas de entradas para toxinas e essas toxinas vão voltando para nossa corrente sanguínea. O que E esse traz aí- intestino preso também, né, Lili, pode dar uma outra doença inflamatória que é a diverticulite. Exato. Aí o pessoal vem, Wagner, eu tenho vontade de matar os pacientes, Lili, quando fala assim, ai, meu médico falou A que médica tem não vontade de pode. matar o paciente. Eu vou matar vocês. Não pode comer semente por causa da Já ouvi diverticulite. essa. Eu falo, meu Deus do céu, coitado do intestino, né? É a semente do tomate que vai te matar, né? Que deu diverticulite. O a chocolate pessoa- não. A pessoa comeu errado a vida inteira. O divertículo, o que que é? Você tem um intestino e quando vai ficando muito seco, aquelas fezes ficam muito lá, empedradas, vai empurrando, né? Imagina que você tem um caninho e vai empurrando aquele músculo e vai formando saquinhos. Nossa. E aí isso é o divertículo, Divertículo, né? E assim, conforme a idade vai passando, a gente vai ficando com a musculatura flácida, né? O bumbum cai, tudo cai. E o intestino também vai ficando com a musculatura Não é flácida. só por fora, por dentro também. Gente. Nós somos todo músculo, né? O pessoal só vê a cara, o rosto, vai É. botando botox, mas lá embaixo tá tudo flácido. Segura aqui, lá embaixo tá tudo flácido. E lá dentro também. E aí E é natural. e o intestino vai ficando flácido também, e a pessoa enfesada, empedrado, vai formando uns saquinhos. Se você tá em desbiose, desequilíbrio, porque tá comendo só refinados, açúcar, gorduras, é lógico que vai inflamar, não é a semente que vai inflamar. Só que as pessoas falam que tem dá pra isso? comer. É porque a semente semente, inflama? semente As pessoas cai falam, naquela bolsinha e acaba inflamando. Ah, tá. Mas Agora acho que é esse. Aí. Ó, são 7 tipos. Vamos pras análises. Exato. Ó, o tipo 4 que a gente tem que fazer, ó. Esse é o Tipo normal. 4. O Isso. tipo 1 são pedaços separados, duros como amendoim. Adoro a. Adorei o exemplo. Temos amendoim? Não temos amendoim. Sim, a ideia do cabritinho, ó, que Tem, você falou. Tipo, é o cabritinho, que tá seco. Aham. Aí o 2, forma de salsicha mais segmentada. Provavelmente faltou fibra e faltou água aí. É o inteiro, mas ele tá ali, dá pra você Tá ver. empedradinho. Tá empedradinho. Assim, Aí Então tem faltou fibra e faltou água. O que faltou no primeiro? A água também. tudo. Água também. Faltou fibra, faltou tudo. Faltou tudo. Provavelmente é uma alimentação bem industrializada e cheia de... O tipo 3 ali é forma de salsicha, mas com fendas na superfície. É uma análise muito profunda essa, eu não entendi muito bem. É que ele não sai assim, igual a salsicha lá, ó, que entendi. sai. Como que fala? Fluido. Fluido. Você senta aí, igual uns churros, eu falo, ó. Orgânico, assim. Você tem que fazer uma forcinha lá, ó. Tem umas fendas, entendeu? Então tem que fazer uma forcinha. Aí o 4, forma de salsicha ou cobra, lisa e mole. então isso daí Esse também. é o bom. Esse é o padrão. É os churros. É o churros. Que a gente sabe que eliminou toxina, mas também eliminou as fibras, né? Foi tudo junto nessa saída aí. Mas esse mole é assim, até a página 2, né? Não é muito mole. Tem Não. que ter uma consistência. Teoricamente, não deveria nem sujar o papel. É quando Olha. sai tudo, assim, sai sabe? tudo. Você No percebe formato que do foi uma intestino. evacuação completa. Não ficou uma parte lá dentro e o resto saiu. Então pouquíssimas pessoas estão assim, Wagner. Pouquíssimas. Né? Você não pergunta? Ó, vamos beber água, gente, quando escuta a gente. Olha só. É impressionante. Quando eu vou perguntar, eu mostro isso na consulta. É raríssimo alguém que tá com 4. É impressionante. É. O que mais tem? O 2. O 2, né? Uhum. O 2, assim. E alguns que têm síndrome do intestino irritável, fica assim, às vezes tá diarreico, meio mole, pastoso, aí volta, às vezes fica duro, constipado, não fica constante, sabe?
Porque ali os 5, né? Pedaços moles, mas contornos nítidos. Sim. Os 6, pedaços aerados, Provavelmente contornos aí esgarçados. tem Já não uma forma, intolerância né? alimentar, tem algum tipo de alergia, né? Alguma outra questão que Não tá absorvendo. que não muito está absorvendo. formato. A pessoa que tira apêndice, que muitas vezes acaba ficando Hum. desregulada. É alguma questão ali a mais do que a própria escolha Pessoas alimentar. que tiraram a vesícula, né, Lili? Vesícula também. É Uhum. impressionante. E o 7 ali, que é aquoso e também não tem pedaços sólidos. Aí a pessoa já tá bem complicada, né? Sim, É. diarreia. Estamos falando de isso aqui ser rotina. É. E aí ainda isso que a Dani falou, é uma variedade muitas vezes, né? Uma síndrome do intestino irritável, a pessoa, ela constipa uma semana, na outra Não, semana tá com diarreia. o Tá com intestino tá diarreia. solto, que ela tem que ir 3, 4 vezes ao banheiro. E às vezes a pessoa associa que ela vai 3 vezes ao banheiro e isso é ótimo. Nossa, eu sou um pato, eu como e vou ao banheiro. Mas não é assim que funciona, né? Esse cocô, ele precisa, além de uma frequência, ele precisa ter uma qualidade. Porque pode ser que, por exemplo, uma pessoa com intolerância à lactose, Uhum. ela consome lactose, ela vai 3, 4 vezes ao banheiro, mas não de uma forma positiva. Não, E ela do tá 4. achando que tá abafando. Tá abafando. assim. Ela fala, uau, doutora, Ela não conhece o meu essa intestino funciona estrutura. 4, 5 vezes ao dia. Aí você vai perguntar, e a pessoa sabe que tem intolerância muitas vezes e tá consumindo um docinho e tal. Uhum. É, continua a intolerância comendo. à lactose já tem vários memes na internet, né? Que todas as outras intolerâncias a pessoa toma muito cuidado. A lactose, ela fala, vamos lá, vamos tentar, vamos testar pra ver como é Vamos que é. tentar a sorte. Vamos tentar a sorte. Tem que ver se E a Porque- maioria dos adultos, né, tem algum grau de intolerância à lactose, Sim. mas as pessoas não têm essa consciência. Uhum. Joga na tela aí de novo, Fabrício. Vamos falar de cor. Porque aí tem desde o bem clarinho até um bem escurão ali, né? É, tá meio verde, né? Eu acho que isso aqui é urina, esse acho que segundo dá urina. quadro. Ah, né? tá. Eu acho que Aí o faz mais outro que ele sentido. colocou tinha um pouco É, mais de semelhança de cor, né? Não é do cocô, não. O cocô tem que estar marrom mesmo. Tem que estar marrom. É. Bom, Porque então, se estiver muito claro também, pode ser alguma questão da bile, né? Exatamente. Que não tá E conseguindo. não pode ter sangue, né? Não pode estar vermelho no Sim. caso, por conta do E uma sangue. coisa que tá no intestino, que a maioria das pessoas tem e as pessoas não sabem, são os parasitas. Uhum. As pessoas pensam assim, vermes é coisa de quem tá na roça. Uhum. E acaba não tendo associação com as doenças, com todos os quadros de mal-estar digestivo aos parasitas. E aí a pessoa convive com aqueles parasitas anos sem ter essa noção, porque o estômago muitas vezes não está ácido, né? Porque o nosso estômago ele precisa estar ácido e a gente tem contato com o ambiente. E era para aqueles parasitas chegarem ali no nosso estômago e morrerem, porque aquela acidez mataria eles. Só que as pessoas estão por N motivos, né? Que depois, se der tempo, a gente abre. Com esse estômago não tão ácido, esses parasitas entram e eles dominam o nosso corpo. Tem parasitas que favorecem você a comer doce, por exemplo. Eles estimulam você a comer mais doce. Aí você tá lá achando que é algo psicológico, é porque o médico mandou e eu não quero fazer. E, na verdade, tem seres dentro de você vivendo e comendo coisa, né? E estimulando você a ter sensações. O pessoal acha que parasita é coisa de criança, né? É coisa de infância. Só criança toma remédio, né? De vermes. Eu falo, você é adulto, porque nós estamos comendo muito fora. Uhum. Poucas pessoas estão fazendo a comida todos os dias em casa. Uhum. Não é? Você vai em restaurante. você sabe como Eu já segue a tive. higiene lá? Eu já tive restaurante. Eu sei como que é. Você tem que ficar em cima o tempo inteiro, por mais que tenha A manual, né? De boas práticas. Tem a nutricionista que orienta. Funcionário é funcionário. Uns adequam, outros não. Vai no banheiro, lava a mão, tá? Higieniza, outros não. Você tem que ficar em cima. Então, quando eu vou em restaurante... Então a gente está exposto o tempo todo a esses Exatamente. parasitas. E se as pessoas resolvessem esses parasitas, elas resolveriam grande parte das suas alergias, do seu mal-estar digestivo. Então, né, a gente precisa ter essa consciência de que existem coisas além do próprio intestino. E a microbiota é outra. Uhum. Porque essas bactérias, né, que vivem com a gente, elas tem um grupo de bactérias boas e um grupo de bactérias que são ruins e um grupo de bactérias que são neutras que podem ficar ruins. Por exemplo, se você come muito doce, né, a gente fala para criança, você pode ter cárie, Uhum. né? E essa cárie, ela é algo que foi provocado porque o ambiente trouxe desbiose para a boca. Então, fica mais fácil da gente entender o que é uma desbiose na boca, mas isso acontece no intestino também. Se eu alimento eu alimento meu grupinho ali com açúcar, com gordura, essas bactérias ruins é que vão crescer.
E então, essa consciência precisa acontecer também. E Verdade. tratamentos com vermífugos, vocês estavam comentando, né? De tempos em tempos, os adultos têm que fazer também, Tem né? que fazer. Ainda mais quando come fora. E o assim, uso de semente de abóboras, né? Alguns alimentos que ajudam a proteger o corpo, né? Chegou aquele nicho ali de parasitas, alguns alimentos podem favorecer para que você não desenvolva eles, que você não torne um ambiente favorável para eles ficarem. Olha só, quantas... Como é que eu sei, como é que eu posso saber se tem essa galera morando em mim e não pagando aluguel? A galera má. Tem exames que você pode fazer, né? De fezes, é o primeiro. Só que aí tem que ver se o laboratório também... Porque tem que colher várias amostras, né? Porque às vezes você só tem os ovinhos do bichinho. Às vezes você só tem, né? Uma amostra que não vai sair. Num pedacinho de cocô não vai mostrar o que você tem. Então, o laboratório sério mesmo vai pedir lá 5, 6 amostras, né? De vários pedaços das suas fezes. Então, a maioria não colhe direito, né? Aí parece que não exames. tem nada. Eu, por exemplo, eu desparasito uma vez por ano, né? Que eu sei que a gente viaja demais, come fora. Eu e o Luiz, a gente, uma vez por ano, a gente já usa um vermífugo. Eu gosto bastante dessas sementes de abóbora, gosto de cenoura, as cores laranjas, né? A própria abóbora também. Então, o uso constante desses elementos, alguns chás também, ajudam a deixar o grupo em baixa, né? Porque tem os parasitas que são intestinais e outros que vão para a corrente sanguínea, né? Enfim, tem muitos seres que vivem aqui. É verdade. O que é, Fabrício? O Fabrício disse que tem uma dúvida lá, eu não consegui ouvir aqui direito. O cocô número 4, voltamos pro cocô. A dúvida é, o que fazer pro cocô ficar número 4? Você aí que perguntou, que não tá com o cocô número 4, nós vamos responder agora. Acho que é tudo isso que a gente conversou, Falou né? bastante água, né? Comer fibra, mas aí comeu fibra, tem que tomar bastante água, inclusive. Exatamente. Né? Porque senão vai travar. Tem gente que come É. um monte de fibra e não bebe água, vai ficar tudo travado lá, trancado. Né? Fazer atividade física, porque o intestino tem um movimento que a gente chama de peristáltico. Né? Ele tem um movimento que vai fazendo assim, empurrando. Você colocou o alimento na boca, começa o movimento no esôfago, no estômago, no intestino, para empurrando. Então, quando a gente faz exercício, atividade física, você está estimulando a circulação e o diafragma, que é esse músculo aqui debaixo do pulmão, ele vai se respirar. E você vai, então, empurrando o intestino, você vai massageando o intestino. Então, o exercício, a atividade física também moderada e intensa vai ajudar, né, nesse movimento peristáltico. E eu penso, assim, em resumo, né, comer comida de verdade. Porque aí, quando nós comemos comida de verdade, a gente está favorecendo toda a saúde, inclusive o intestino. Então, as frutas, verduras e legumes, que é um grupo que muitas vezes a gente deixa abaixo, né? A gente acaba não tendo o hábito de comer no dia a dia, é muito corrido, a gente faz outras escolhas. E esse é um grupo que precisaria entrar pelo menos umas 500 gramas no total ali, por dia, né? Para mais, mas pelo menos 500 gramas. E as pessoas têm comido muito menos. E quando você traz esse grupo para a rotina, né? No café da manhã tem ali o grupo do hortifruti, na hora do almoço também, na hora do jantar também. Então, você traz esse contexto para o seu intestino e ele vai ficando favorável a estar com as fezes estruturadas, né? Você vai estar fazendo as duas funções, eliminando toxina e fazendo uma faxina mesmo dentro desse intestino. E as bactérias boas, né, que a Lili tá falando, elas gostam dessas fibras. A gente chama de pré-biótico. Tem gente que tá comprando pré-biótico. Então, se você estivesse comendo fibra, você já tá dando pré-biótico, né, para as bactérias. Então, elas se alimentam disso. Então, por isso que a gente sempre tem que ter fibra. E o brasileiro não tá comendo nem 1/10 do que a gente precisaria, a média do brasileiro. E as crianças, adultos, adolescentes. Então, por isso que eles falam, né? Tem que colocar metade do prato, tem que ser de fruta no café da manhã, metade do prato tem que ser de verduras no almoço, né? Pra gente começar a tentar agregar mais fibras e nutrientes, vitaminas e minerais, que são as coisas que Deus colocou na natureza, né? A comida de verdade, como a Lili tá falando. É simples, mas aí o pessoal fala assim, mas é caro,
Eu falei, caro vai ser você ficar depois indo pro hospital essa e história tomando de preço, medicamento. né? Quando a gente vai à farmácia comprar medicamento, você deixa ali 200, 300 reais, Eu fico dependendo do tipo de impressionada. remédio, e aí a pessoa não faz essa mesma conta. Ela deixou de comprar uma castanha, ou uma verdura, alguma coisa que acha que é um pouco mais, um preço mais salgado, mas aí acabou trazendo a doença para dentro de casa e com certeza isso vai ser muito mais caro. Economiza na Hábitos, né? comida e gasta no remédio, na Sim. farmácia. Que é, né? Se a gente for ver o sistema aí do mundo tá funcionando pra você se desligar e prestar atenção nisso, né? Exatamente. Porque farmácia quer ganhar muito do seu dinheiro, né? A Dani falou sobre Deus ter deixado, né, essas coisas pra gente o mais natural possível. Eu acho que é muito importante e pouca gente fala, e aí tá a grande beleza dessa mensagem de saúde que a Igreja Adventista tem, de fazer essa ligação entre o que a gente come, a saúde que a gente tem, os 8 remédios naturais que Deus deixou pra gente, e uma relação, inclusive, com a nossa espiritualidade, com a nossa mente. A gente não associa isso, né? Deus fala com a gente, tem toda a metáfora de dizer que fala com o nosso coração, Exato. né? Mas toda a questão da espiritualidade acontece na nossa mente. Exatamente. E quando o nosso corpo não está bem nutrido, quando a gente não faz uso desses 8 remédios naturais, a nossa mente cai, né? O poder que ela tem, e automaticamente a nossa espiritualidade também não tem esse mesmo fluxo que deveria ter com tanta facilidade. A gente perde esse canal de comunicação com Deus, com o Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo fala, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus morre e ressuscita, ele fala, vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Só que nós cristãos vivemos como se não existisse o Espírito Santo. Né? Ou só vai pedir na igreja, quando tá lá na igreja, vamos clamar pelo Espírito Santo. Eu falei, mas o Espírito Santo tá falando conosco 24 horas por dia, né? Através do nosso corpo, que é o templo dele. E ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente tá com o intestino desinflamado, né? A gente tá com as bactérias todas em ordem, a gente tá absorvendo os nutrientes, aquilo tudo vai pro cérebro. Se o intestino tá inflamado, o cérebro tá inflamado. E aí a nossa comunicação acontece no córtex pré-frontal, que é nessa parte da frente do cérebro. Então, se ele está inflamado, a gente perde o juízo, a gente perde a razão, perde o domínio próprio, que são os frutos do espírito. Tem pessoas que vão à igreja e elas dormem no culto. Tem pessoas que terminam o culto e você pergunta o que foi falado e ela não sabe o que foi falado. E ela nem tem uma criança pequena que está fazendo com que ela não consiga prestar atenção Isso que eu no ia pensar, culto. Ju, tava falando um pouquinho complicado. Foi só uma defesa aqui, mas tem gente que não, né? A questão de você ouvir e não saber o que está sendo falado. A Não interpretação está muito baixa, as pessoas estão rasas, porque a mente está limitada. É como se as pessoas realmente tivessem emborrecido, no sentido não pejorativo, mas deixado perdido a capacidade. A cognição A cognição A mesmo. cognição está prejudicada, né? O cérebro está desnutrido, Exato. está inflamado. Imagina como é que fica a nossa capacidade. Né? Deus fez a gente diferente dos animais, não é? Com uma capacidade cognitiva, de liberdade de escolha, de ter raciocínio, de planejar, de abstrair o céu. E ainda vem gente todo vai o perdendo processo de saúde mental, né? Então, a ansiedade, a depressão, as pessoas que estão passando pelo síndrome do pânico, tudo isso, claro que não se resolve apenas com uma boa alimentação, mas a boa alimentação é fundamental. Porque se esse intestino funciona corretamente, se a pessoa está desinflamada, se ela tem ali habilidades praticando, né, os bons hábitos, isso vai trazer saúde mental, isso vai ajudar no tratamento, vai potencializar o tratamento que ela precisa fazer. Com certeza. É por isso que dizem que o intestino é o segundo cérebro? Exatamente. É verdade isso. Tem uma conexão nervosa mesmo e tem essa conexão de neurotransmissores. Né? Tanto é que 70% da serotonina que é produzida, 70, mais de 70, né? Quase 90, é produzida no intestino, que é o hormônio que nos dá a sensação de felicidade, de bem-estar. Então, se o intestino está funcionando mal, como é que o cérebro vai estar bem? E se ele inflama, aquelas citocinas inflamatórias que a gente fala que são aquelas substâncias que vão para a circulação, vão para o cérebro inflama. E como a Lili falou, vai dar depressão, ansiedade, pânico. A pessoa, qualquer coisa que acontece, ela não tem resiliência para resolver, fica desesperada. Ela não para, não raciocina.
Porque o cérebro está inflamado. Porque o inimigo ele tem estratégias, né? Uma dessas estratégias é a questão do que a mente absorve, né? No sentido de conteúdos, né? As pessoas estão aí assistindo coisas que a gente nunca imaginou, né? Estarem tão acessíveis assim. Mas existe também uma estratégia para acabar com a saúde mental, que é o intestino, que é a alimentação. Essa pessoa ela tem sido exposta a comidas que ninguém comeria antigamente, né? Que sua bisavó jamais chamaria aquilo de comida. Nem Se os você- carunchos comem, né? Se você abre Às vezes eu uma margarina, você pode deixar aberta ali por dias, não vai estragar. Porque ela não é alimento. E as pessoas são produtos alimentícios. Dá para colocar na boca e comer, mas não necessariamente isso vai te Nem os nutrir. bichos vão, né? Já reparou? Nem. Que nem os bichos vão. E Não a gente pega- vai. Não come bolacha, não come nada. Eu falei, os carunchos lá, nem os carunchos vão, que não tem nem cérebro. A gente com esse cabeção vai lá direto. Não é verdade? Olha Ai, o que meu você está fazendo da sua vida. Pois é. É, Não, mas essa questão do relacionamento com Deus é algo muito profundo, né? Porque é muito sério. vida espiritual é tudo, né? Nos aproximarmos de Deus traz a paz, traz a força. E muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente não tá tomando cuidado com o nosso corpo, não tá cuidando do nosso E corpo. às vezes é interessante a gente perceber que a gente faz entregas para Deus, né? Entrega a vida financeira, Sim. nós entregamos nossos dons, nossos talentos. Mas quando fala de corpo, você fala assim, não, o corpo é meu. Meu corpo, minhas regras, é eu que cuido disso, né? É meu apetite, né? Será que... E justamente o primeiro pecado aconteceu, né? Por conta de um ato de apetite. É claro que tinha obediência por trás, mas o apetite está envolvido nesse pulso humano. Então, a gente entregar para Deus o apetite é algo muito profundo. É você realmente, assim, se despir e falar, Senhor, aqui está o meu todo. E aí Deus consegue fazer tantas coisas na sua vida que você fica, assim, impressionado, né? Por perceber como Ele foi bom, né? Você entregou uma pequena parte de você e Ele te transformou, né? Ele mudou a sua saúde, Ele te deu vitalidade, Ele vai te dar prosperidades no sentido de favorecer a sua vida em todos os aspectos. Porque se você consegue controlar o apetite, se você consegue controlar aquilo que é o seu domínio próprio, né? Aquilo que você precisa se posicionar, você controla muitas outras áreas. É a disciplina que você precisa para desenvolver tantas coisas, deixar de procrastinar tantas coisas, tudo começando pelo pequeno, né? Se você for fiar no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Exatamente. Olha quanta importância aí nesse assunto, né? Eva? Não, e às vezes as pessoas elas não estão nem conseguindo notar de que essa falta de conexão com Deus está sendo. A contribuição vem dessa total ausência de cuidado com a saúde, né? Às vezes a pessoa está indo super mal, está estudando, não está conseguindo absorver o que estuda, está no trabalho, não consegue se Exato. desenvolver, não consegue crescer. Parece que tá tudo amarrado, né? A vida vai ficando toda amarrada. E ela não consegue se dar conta, porque a gente não faz, infelizmente, né? Até por conta de. Enfim. Rotinas. Mas outras ondas filosóficas que foram chegando até os dias de hoje separam muito a gente, né? Então, a gente, uma coisa é o nosso corpo, outra coisa é a nossa mente. Outra coisa ainda é o nosso espiritual, né? E aí você não conecta uma coisa à outra, né? Não tem esse totalmente. olhar holístico. Eu acho interessante que esses treinadores de alta performance, né, que a gente às vezes acompanha nas redes sociais, eles têm colocado com muita ênfase, né, que você precisa ter disciplina na sua saúde. Se você desenrolar a disciplina na sua saúde, todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida também vão desenrolar. Família, relacionamentos, performance financeira, tudo, né? Se você não tem domínio próprio, acabou. Né? Você perdeu a capacidade de livre arbítrio, que foi o maior dom que Deus nos deu, né? Junto com a vida. Então, se você virou escravo, você vai ser escravo, né? Se você ali Mal. está diante de um refrigerante, né, e perder pro refrigerante, né, sobre o que você vai ganhar? Exatamente. É muito sério isso. E principalmente nessa coisa que a gente colocou das crianças, tem 2 pontos aí, né? Tem o ponto de a gente educar, porque a gente não quer ter crianças que não sejam saudáveis no futuro, a gente não quer que as crianças sofram isso, mas a gente não dá a importância necessária. Quanta gente eu vejo criticando quem está cuidando da saúde dos seus filhos,
Mas coitado, não vai ter esse docinho na boca, não vai, né? Como se fosse algo muito importante. Extremamente Exatamente. importante, mas está ligado a esses prazeres imediatos, né? E não a coisa da longevidade, de toda essa estrutura. E da espiritualidade, né, A Wagner? espiritualidade, ponto altíssimo. E a outra coisa é, ainda nessa linha da família, né? Você não vai querer ver os seus filhos crescerem? Uhum. Você não vai querer ajudar seus filhos, cuidar dos seus filhos em outra época que não seja só quando eles sejam pequenos? Você não vai querer ver seus netos? Para isso você precisa viver. Tem uma máxima que fala, né, que você daria a vida pelos seus filhos. Mas será que você morrer? Tem uma máxima que fala, você poderia morrer pelos seus filhos, mas você seria capaz de dar a vida por eles, né, viver por eles? Será que você teria coragem de acordar de manhã, fazer uma academia, comer corretamente, para que você possa viver para a sua família, né? Então, Sim. esse ato de amor, né, se você, por exemplo, pratica uma atividade física, eu percebo isso na minha rotina. Eu fico muito mais calma Sim. para cuidar das crianças do que quando eu estou estressada, né? Ou com a vida corrida, não consegui praticar meu exercício. Então, isso é algo muito interessante, porque vai desenrolando as relações, né? E você consegue ter influência sobre sua família quando você está bem, quando você se cuida. Esse autocuidado, para você colocar a máscara de oxigênio no Sim. outro, você precisa estar se colocando... Nosso primeiro dever, né? Na ciência do bom viver fala isso. Nosso primeiro dever é com a gente mesmo. Isso não é egoísmo. E tudo que a gente faz vai afetar a família, a sociedade, né? O ambiente de trabalho, tudo. Então, você pode Isso estar vai dando ser o um seu bom melhor. testemunho. Exatamente. Você pode dar o seu melhor ou não, né? Uhum. Depende das escolhas que você faz na alimentação e como tá cuidando do seu intestino aí. É Com literalmente contra a maré, né? Porque hoje o quanto menos tempo você gasta pra fazer uma refeição, nossa, eu comi muito rápido, ótimo. Tô conquistando mais coisas na vida. Nossa, dormi... Vai dar tempo de fazer outras coisas. Exatamente. Multitarefas. Multitarefas. Até pra alimentar as crianças, quanto mais rápido, melhor. E com isso você tá perdendo o quê? Não é mesmo? Tá perdendo a essência da vida, tá perdendo tudo. Não tá vivendo, tá sobrevivendo, né? Sim. Acelerando algo que seria tão gostoso, né? Tem países que eles têm um respeito. Eu achei interessante que fecha meio-dia o comércio, porque eles têm que comer com a família e aí fazer a siesta, né? Para poder voltar 3 horas da tarde. 3, 4 horas, Afinal, né? quem fica aberto naquele país são os imigrantes, porque as pessoas locais, elas têm essa consciência de que a hora da refeição é um momento de passar em família. Sim. É É algo sagrado, né? Você vai preparar o alimento, tem todo o ritual, não é? E hoje virou esses fast foods, junk foods, é tudo rápido, cada um come num horário. Né? Eu tive a oportunidade, né, de vir de uma geração ainda que tomava café da manhã, almoço e janta com os pais, com a família. É né? pelo menos uma das refeições, né? Tem pesquisas que falam que as crianças que têm menos desvios depois na juventude para atos criminosos, para uso de drogas, são aquelas que passaram pelo menos uma refeição em família todos os dias. A segurança, né, do ambiente familiar, é lá que tem as discussões, como é que foi na escola, você está enxergando como é que tá a carinha do seu filho, não é? Uhum. E hoje as pessoas não têm mais refeições em conjunto, cada um come no Infelizmente. horário. Como essa paciente que você relatou aqui, né? Nem Exatamente. sabia o que o filho comia. E quantas famílias estão vivendo Quantas, isso, né? quantas, isso Muitas é e muito comum, muitas. muito comum. E você achando que não ia dar pra gente falar de intestino aqui nesse... Olha só que quanta assunto coisa. profundo, É não é mesmo? muito profundo. Quero agradecer muito por vocês terem vindo. Tem presente? Tem presente aqui no Olha. podcast. Eu vi as meninas com o presente ali. Falei, ué, será que hoje não? Tem presente. Presente. Ó, Olha. pra vocês irem à feira com uma sacolinha pra ser bem saudável. Obrigada. E tem Olha mimos só. aí dentro também, caderninho pra vocês Olha. fazerem anotações. Que equipe maravilhosa, hein, gente? É. Olha só. Obrigada. Tem produtos super bons, que são saudáveis. Nicole vai ficar feliz. Feliz da vida. Obrigada. Lili, muito obrigado. Volte que mais agradeço. vezes. Muito obrigado mesmo. Dani, por favor, volte também. Com certeza. Só convidar, né, Lili? Só Não, convidar. só queremos outro. Bárbara, você também. Passou tão rápido, Muito né? Mesmo que não seja pra falar de A cocô, gente pode falar de outros assuntos podemos. também. Obrigada, Wagner, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Até a semana que vem. Tchau, tchau.